Às vezes, o corpo adoece, e a alma vai junto. Os exames não explicam. Os médicos não têm resposta. A dor se torna rotina. A esperança, quase silenciosa. E aí, vem a pergunta que ecoa dentro da gente. Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém vê. Talvez a cura que você espera ainda não chegou. Mas isso não significa que Deus se calou. Às vezes, Ele está mais próximo na dor do que no alívio. Hoje, eu quero te levar por uma reflexão profunda sobre fé, sobre propósito e sobre o que Deus pode estar fazendo, mesmo quando tudo parece parado. Porque até no deserto, Ele continua sendo Deus. E a última chama ainda não se apagou. Você acredita que milagres podem acontecer? Ou será que tudo é apenas coincidência? Hoje, você vai conhecer uma história de fé que desafiou até os limites da lógica. Uma história que vai fazer você refletir sobre o poder de acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. O dia parecia ser como qualquer outro para Lucas, um adolescente de 18 anos. Ele tinha planos, sonhos e uma vida inteira pela frente. Mas tudo mudou em um instante. Depois de meses se sentindo mal, finalmente ele foi ao médico, e o diagnóstico foi devastador: câncer. Não era qualquer tipo de câncer. Era uma forma agressiva e avançada, com uma expectativa de vida de no máximo 6 meses. Aquele momento foi como um soco no estômago. Lucas, que até então era cheio de energia, com a cabeça repleta de sonhos de um futuro promissor, viu tudo isso desmoronar diante de seus olhos. Como alguém tão jovem, com tantas esperanças e projetos pela frente, poderia ser atingido por algo tão cruel e inesperado? Como entender a dor e o sofrimento que surgiam de uma hora para outra, sem aviso prévio? A situação era ainda mais difícil porque ele estava no hospital, isolado, longe de sua família, de seus amigos, de tudo o que ele conhecia. Os médicos foram claros. O tratamento seria longo, difícil, e as chances de sobrevivência eram mínimas. Para ele, parecia que o mundo tinha caído. À medida que a notícia se espalhava, seus pais estavam devastados, mas sempre tentando manter a esperança, mesmo sabendo que o tempo estava contra eles. Foi uma noite silenciosa no hospital, enquanto as luzes estavam apagadas e os sons dos monitores preenchiam o ambiente frio, que Lucas se viu diante de uma decisão crucial. Ele estava sozinho em seu quarto, sem ninguém por perto. O tempo parecia se arrastar, e sua mente não conseguia escapar da realidade cruel do diagnóstico. A dúvida tomou conta de seu coração. Deus existe. Ele pode realmente fazer algo por mim? Pensou Lucas. Ele nunca foi muito de ir à igreja. Sempre teve suas crenças, mas nunca havia realmente se entregado à fé de maneira profunda. Porém, naquela noite, após as palavras dos médicos ecoarem em sua mente, uma sensação inexplicável o tomou. Ele sabia que e não tinha mais nada a perder. Foi então que, com a mão trêmula e o coração cheio de incertezas, ele pegou a Bíblia que sua mãe havia levado e abriu. Ele não sabia ao certo o que procurava, mas sentiu que algo dentro dele o impulsionava a fazer aquilo. Olhou para as palavras que se alinhavam à sua frente. Com um suspiro profundo, disse em voz baixa, mas com sinceridade: se Deus existe, e se Ele pode me curar, então me ajude a me curar. Eu não tenho mais nada, Deus. Só tenho essa fé. Ele não sabia se aquilo era uma oração ou apenas um pedido desesperado, mas algo em seu coração dizia que ele não estava sozinho, mesmo naquele momento de solidão e angústia. Ele sentiu, naquele instante, uma conexão estranha, mas profunda, como se algo muito maior do que ele próprio estivesse ouvindo suas palavras. E foi aí que começou a jornada que mudaria sua vida para sempre. Lucas não sabia, mas aquele pequeno ato de fé, aquele simples gesto de abrir a Bíblia, teria o poder de alterar sua história de uma forma que ele nunca imaginaria. Após aquele momento de desespero, algo começou a mudar dentro de Lucas. Nos dias seguintes, embora sua condição de saúde permanecesse grave, uma sensação inexplicável de paz se instaurou em seu coração. Ele não sabia dizer o porquê, mas se sentia, de alguma forma, mais leve. Como se tivesse, de alguma maneira,
entregado tudo a algo maior. Não sabia se isso era fé ou apenas uma esperança passageira, mas sentia que, ao abrir aquela Bíblia, algo havia começado a se mover dentro dele. Os médicos continuavam com seus diagnósticos pessimistas. A cada nova consulta, Lucas ouvia palavras como agressivo, poucas chances e tratamento experimental. Nada parecia funcionar, e seu corpo estava sendo consumido pela doença. No entanto, sua alma parecia resistir. Cada noite no hospital, Lucas se deitava na cama, olhava para o céu através da janela do seu quarto e repetia as palavras que dissera a Bíblia: se Deus existe, e se Ele pode me curar, então me ajude a me curar. Era como se, a cada repetição, sua fé fosse crescendo. Algo em seu interior o impulsionava a acreditar que aquela oração sincera poderia alcançar algo além da sua compreensão. E então, a cada dia, ele sentia um pequeno milagre acontecendo dentro de si. Era um milagre invisível, não físico, mas espiritual. Algo o fazia sentir que sua vida tinha um propósito maior, que talvez aquela experiência dolorosa fosse um caminho que o levaria a um entendimento mais profundo da vida e da fé. Em uma tarde, após um tratamento intensivo, Lucas estava exausto. O cansaço tomava conta de seu corpo, mas sua mente estava alerta. Ele se lembra de uma conversa que teve com uma enfermeira muito especial. Ela era uma mulher de fé e sempre dizia palavras de incentivo, dando-lhe forças para seguir em frente. Lucas, você acredita que Deus tem um propósito para você? Ela perguntou, um dia. Ele respondeu, com a voz baixa e cheia de dúvidas: eu não sei. Eu estou tentando, mas é tão difícil. A enfermeira sorriu e lhe disse algo que ficou marcado em seu coração. A fé não é a ausência de dúvidas, Lucas. A fé é a coragem de continuar, mesmo quando a resposta não vem da maneira que esperamos. Às vezes, Deus nos coloca em situações difíceis para nos fortalecer, mas você não está sozinho. Ele está com você, mesmo agora. Aquelas palavras ficaram com ele por muito tempo, como uma chama que começava a crescer em seu peito. Em meio ao tratamento e às dificuldades físicas, Lucas decidiu dar um passo ainda mais firme. Ele começou a orar todos os dias, não mais apenas em momentos de desespero, mas em qualquer hora do dia. De madrugada, antes de dormir, ou nas horas vagas entre as sessões de quimioterapia, ele passava a conversar com Deus. Às vezes, as palavras vinham fáceis, outras vezes, ele apenas se calava, acreditando que Deus o ouvia de alguma maneira. As semanas se passaram, e o corpo de Lucas continuava a ser um campo de batalha, mas sua alma estava em paz, como se uma força maior estivesse sustentando. Ele se agarrava a pequenos sinais de esperança. Uma melhora súbita em um exame, a palavra amiga de um enfermeiro, o carinho de seus pais, que estavam sempre ao seu lado, mesmo com a tristeza estampada em seus rostos. Foi uma noite particularmente difícil, quando Lucas se sentiu mais fraco do que nunca. Ele estava no hospital, a febre havia subido e o cansaço o consumia. Enquanto olhava para o teto, algo inexplicável aconteceu. Ele sentiu como se uma presença estivesse no quarto, uma presença que ele não podia ver, mas que sentia profundamente. Seu corpo estava cansado, mas sua alma parecia brilhar com uma energia que ele nunca soubera que possuía. Foi quando ele ouviu uma voz interior, suave, mas clara. Eu estou com você, Lucas. Aquela voz, se é que podia ser chamada assim, trouxe-lhe uma paz que ele nunca tinha experimentado. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que, apesar de toda a dor e sofrimento, estava em boas mãos. A fé que ele havia cultivado semanas antes havia se tornado mais do que uma crença. Era uma certeza profunda, algo que não podia ser explicado, mas que ele sentia com todo o seu ser. No dia seguinte, Lucas foi submetido a um exame importante para avaliar a resposta ao tratamento. Os médicos estavam céticos, pois o quadro dele continuava grave, mas ele mantinha aquela sensação de paz. Quando os resultados chegaram, algo que ninguém esperava aconteceu. Os exames indicaram uma melhora significativa. As células cancerígenas haviam diminuído drasticamente. Em alguns casos, haviam desaparecido por completo. Os médicos estavam perplexos. Eles revisaram os exames várias vezes,
tentando entender o que havia acontecido. Mas Lucas sabia, ele havia recebido a cura. Não era apenas a medicina que estava agindo. Algo muito maior estava em jogo. Quando ele contou à sua família, todos estavam em choque. Seus pais não conseguiam acreditar, mas as provas estavam ali. O câncer que havia ameaçado sua vida estava desaparecendo, e Lucas estava, finalmente, fora de perigo. Após o diagnóstico inesperado e o tratamento pesado, Lucas não podia acreditar no que estava acontecendo. A cada dia, seu corpo reagia de forma mais surpreendente. O câncer, que antes tomava conta de seu corpo e lhe tirava as forças, começava a ceder. Os médicos, que anteriormente haviam dado uma expectativa de vida tão curta, começaram a se mostrar perplexos diante dos resultados. Como explicar o inexplicável? Como entender a reversão tão rápida e tão misteriosa do seu quadro de saúde? Com o tempo, Lucas foi se recuperando. À medida que sua saúde melhorava, sua fé também se tornava mais firme. Ele começou a compartilhar sua história com outros pacientes, e a cada palavra, a cada olhar de agradecimento, sentia-se mais fortalecido. Ele sabia que o que estava acontecendo com ele não era uma simples coincidência, mas sim uma intervenção divina. A fé que havia plantado no seu coração estava agora florescendo e transformando não apenas a sua vida, mas também as pessoas ao seu redor. Os médicos, embora maravilhados, não podiam deixar de se questionar sobre o que teria causado essa mudança tão drástica. Para eles, parecia que Lucas tinha sido um dos casos mais raros de remissão espontânea. Mas para Lucas, a explicação era clara. Ele havia se entregado a Deus de uma maneira profunda e sincera, com um coração cheio de fé, mesmo diante do impossível. Em uma conversa com seu pai, que também se mostrava mais otimista, Lucas falou sobre o que sentia. Pai, eu sei que a medicina fez sua parte, mas o que me curou foi minha fé. Eu acreditava que Deus poderia me salvar, e Ele me ouviu. Não foi só por sorte, foi por Ele. Seu pai, com os olhos marejados, abraçou-o, e os dois ficaram ali, sem palavras, sentindo a profundidade daquele milagre. O que Lucas não sabia era que a sua história iria inspirar muitas pessoas. Quando ele teve alta do hospital, os jornais locais começaram a contar sua história. Pessoas que também estavam em tratamento contra o câncer, ou que estavam passando por dificuldades em suas vidas, começaram a procurá-lo. Ele, que antes se sentia perdido e sem esperança, agora se via como uma testemunha da força de uma fé inabalável. Lucas, ainda jovem, passou a se envolver com grupos de apoio a pacientes com câncer e começou a ajudar outras pessoas a encontrarem a mesma força que ele encontrou nos momentos mais sombrios de sua vida. Ele entendia que a cura física foi uma bênção, mas que o maior milagre estava na transformação de sua alma, na sua jornada de fé que o levou a descobrir que ele não estava sozinho, nunca esteve. Anos depois, Lucas olhava para trás e via que o câncer, embora doloroso e devastador, foi o catalisador de uma transformação que ele nunca imaginou. Ele passou a ser uma voz de esperança para muitos, e sua fé, que foi desafiada, agora era inabalável. Ele sabia que, independentemente dos obstáculos que a vida pudesse apresentar, a fé seria sempre sua maior força. Hoje, Lucas ainda vive sua vida com gratidão. Ele sabe que o câncer, em muitos aspectos, mudou sua vida para sempre. Mas ele também sabe que a verdadeira cura não vem apenas do corpo, mas da alma. E, com o coração cheio de fé, ele segue adiante, com a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca estamos só. Talvez a sua dor ainda esteja aí. Talvez o silêncio de Deus pareça mais alto do que qualquer resposta. Mas mesmo quando você não vê, mesmo quando não entende, você nunca caminhou sozinho. Deus não abandonou você no deserto. Ele está aí, firme, presente, silencioso às vezes, mas nunca ausente. E enquanto houver fé, nem que seja só uma fagulha, a última chama ainda está acesa. Não desista, não pare agora. Essa dor pode até fazer parte do caminho, mas ela não será o fim da sua história. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários. A chama ainda vive em mim. Inscreva-se no canal,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a última chama pode parecer pequena, mas é dela que Deus reacende tudo.